Pense em quantas vezes você se perguntou por que ele muda de comportamento do nada. Um dia parece encantado, e no outro, distante, frio, quase provocando você a reagir. Imagine descobrir que isso não é acaso, nem confusão emocional. Existe um motivo real, e ele é muito mais profundo do que parece. Hoje você vai entender o verdadeiro motivo pelo qual ele te testa sem parar. E o mais surpreendente é que o último insight deste vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga os relacionamentos. Mas antes, se você é nova por aqui, inscreva-se no canal Polo Feminino 2. Deixe o seu like, comente sua opinião e compartilhe este vídeo. O que você vai ouvir agora pode transformar a maneira como você se posiciona diante de qualquer homem. Homens testam mulheres, e essa frase, por mais desconfortável que soe, carrega uma verdade ancestral. De acordo com o psicólogo David Buss, em sua obra A Evolução do Desejo, capítulo 10, páginas 115 a 121, o comportamento masculino é moldado por instintos de seleção e sobrevivência. O teste é, na verdade, um mecanismo inconsciente de validação. Ele quer saber se você é emocionalmente estável, se mantém sua postura quando é desafiada e se continua valiosa mesmo sob pressão. A maioria das mulheres interpreta esses testes como falta de interesse, mas na visão Red Pill, é exatamente o contrário. O teste é o reflexo do interesse dele em avaliar se você é digna de investimento emocional e energia. O homem quer entender se está diante de uma mulher que tem controle sobre si mesma ou de alguém que se perde diante da aprovação dele. Autores como Rollo Tomassi, em The Rational Male, capítulo 4, páginas 65 a 72, explicam que o homem naturalmente busca consistência emocional na mulher que o atrai. Por isso, ele a provoca, não por crueldade, mas por instinto. Ele observa se você reage com desespero, ciúme ou insegurança. Cada teste é um radar emocional. Ele quer medir o quanto você depende da validação dele. E aqui está a grande questão que muitas mulheres ignoram. Quanto mais você reage de forma emocional e impulsiva, mais ele sente que o controle está em suas mãos. É uma dança sutil entre poder e vulnerabilidade. O homem quer sentir que conquistou algo valioso, não algo que se entregou facilmente. Pense, quando ele demora para responder, quando faz comentários que parecem frios, ou quando simplesmente desaparece por um tempo, o que ele está observando é o seu comportamento. Ele quer saber se você continua sendo a mesma mulher confiante que o atraiu, ou se transforma em alguém que implora por atenção. Essa é uma das realidades mais duras de aceitar. Mas é nesse ponto que a maioria das mulheres perde o jogo emocional. E o mais interessante é que tudo isso tem base biológica, psicológica e comportamental. Segundo o professor Jordan Peterson, em suas análises sobre comportamento humano, capítulo 6 de 12 Regras para a Vida, páginas 92 a 97, homens e mulheres testam a si mesmos e aos outros como forma de confirmar valor e estabilidade emocional. Agora eu te pergunto, como você reage quando é testada? Você mantém a calma e observa, ou deixa que o emocional tome conta? Escreva nos comentários. Quero saber como você lida quando ele parece te desafiar. E fique comigo até o final, porque na última parte deste vídeo, eu vou te revelar o teste mais perigoso que um homem pode fazer, e o que ele realmente significa sobre o futuro da relação. Você já percebeu que quanto mais se esforça para provar seu valor, mais ele parece se afastar? É como se cada gesto de carinho virasse um teste silencioso, e cada palavra sua fosse avaliada como uma resposta em uma prova invisível. O que poucas mulheres entendem é que esses testes não são apenas emocionais, são simbólicos. Eles representam o jogo natural entre energia masculina e feminina, descrito em profundidade por autores como Corey Wayne, no livro How to be a 3% Man, capítulo 9, páginas 88 a 94. Wayne explica que o homem testa para confirmar se a mulher realmente acredita no próprio valor. Quando ele percebe insegurança, ele se distancia. Quando sente que você continua firme, ele se aproxima com respeito. E é exatamente isso que diferencia uma mulher emocionalmente madura de uma mulher reativa. A mulher que entende a natureza dos testes
não se desespera quando ele muda o tom ou cria pequenos desafios. Ela observa, entende e mantém sua essência. Essa mulher sabe que cada teste é uma oportunidade de reafirmar sua autoconfiança. E isso é o que o homem mais valoriza. Uma energia que não precisa ser validada o tempo todo. Na visão Red Pill, o teste é uma forma inconsciente de o homem verificar se está diante de uma mulher que o complementa ou que o compete. É nesse ponto que muitas mulheres erram, tentando provar que são suficientes através de controle, ciúme ou excesso de entrega. Só que o verdadeiro poder está em não reagir, em entender que o jogo da atração não é sobre provar nada, mas sobre manter o seu valor independentemente da aprovação dele. A psicóloga Esther Perel, em Mating in Captivity, capítulo 7, páginas 153 a 160, fala sobre como o mistério e o distanciamento saudável são combustíveis da atração. O homem, ao testar, tenta reviver esse mistério, ver se ainda há algo em você que o desafia emocionalmente. Quando ele percebe que pode prever todas as suas reações, o encanto se quebra. Então, quando ele te ignora por algumas horas, quando provoca ciúmes ou quando age como se não se importasse, ele está inconscientemente observando se você vai perder o equilíbrio. O teste não é sobre o que ele faz, mas sobre como você reage. E é aí que muitas mulheres perdem a própria força. Elas confundem calma com desinteresse e acabam se tornando ansiosas, acreditando que precisam correr atrás para manter a conexão viva. Mas, na verdade, o que o homem busca é a confirmação de que você tem controle emocional, algo raríssimo no mundo atual. Pense, o que aconteceria se, da próxima vez que ele agisse de forma fria, você apenas sorrisse e seguisse a sua vida? Esse simples gesto quebraria o ciclo de poder que ele tenta estabelecer. De repente, o jogo muda. Você deixa de ser testada e passa a ser observada com admiração. Homens, de maneira instintiva, respeitam aquilo que não podem dominar facilmente. É por isso que ele continua te testando, porque no fundo ele quer ter certeza de que encontrou uma mulher que o desafia de verdade. E não se engane, os testes nunca param completamente. Eles apenas mudam de forma conforme o relacionamento evolui. A cada fase, o homem procura pistas de que você ainda é a mesma mulher que o atraiu no início. Mas existe um momento específico, o mais crítico de todos, em que ele aplica o teste definitivo, aquele que revela se ele te vê como passageira ou como parceira de valor real. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Se você chegou até aqui, comente. Eu não caio mais nos testes dele. Assim eu saberei que você está pronta para entender a parte mais profunda desse tema. Agora chegamos a uma parte que poucas mulheres conseguem compreender. O momento em que o homem aplica o teste definitivo. Esse não é um teste comum, feito por impulso ou insegurança. É aquele que ele faz quando está realmente envolvido, mas ainda em dúvida se pode se entregar de verdade. E o mais curioso é que quase sempre esse teste acontece no instante em que você acredita que tudo está indo bem. Paulo Tomassi, em The Rational Male, Positive Masculinity, capítulo 8, páginas 142 a 150, explica que o homem, mesmo apaixonado, sente a necessidade de reafirmar a posição dele dentro da relação. Ele quer saber se ainda é o líder emocional da dinâmica, se ainda exerce influência sobre o seu estado mental. Quando ele sente que está perdendo esse papel, surge o teste mais perigoso, o distanciamento emocional. Ele começa a se afastar, a parecer ocupado, a deixar mensagens sem resposta. É como se testasse até que ponto você está emocionalmente dependente. Se você corre atrás, ele entende que você já perdeu o controle. Mas se você mantém a compostura, ele percebe algo raro, uma mulher que sabe o próprio valor, que não implora por atenção e que não negocia o que sente em troca de aprovação. Esse tipo de comportamento é profundamente analisado também por Robert Greene em As 48 Leis do Poder, Lei 33, páginas 278 a 285, quando ele afirma que a verdadeira força está em saber quando recuar. O domínio emocional é o que separa quem lidera do que é conduzido. No jogo da atração, isso é ainda mais verdadeiro. Quando ele se afasta, ele quer observar se você se mantém no eixo. E é nesse momento que você precisa provar, não para ele, mas para si mesma,
que não é uma mulher que se perde em meio ao medo de ser rejeitada. É justamente aí que nasce o respeito. Pense nas vezes em que você sentiu que estava sendo testada e reagiu com raiva ou carência. Agora imagine como seria se, da próxima vez, você apenas reconhecesse o padrão e seguisse firme, calma e confiante. Essa atitude muda tudo, porque a energia feminina de valor não suplica. Ela atrai naturalmente. Autores como Zan Perrion, em The Alabaster Girl, capítulo 12, páginas 198 a 205, descrevem a mulher de alto valor como aquela que se torna o prêmio. Ela não joga para vencer o outro, mas para viver em autenticidade. Quando o homem percebe essa energia, o jogo dos testes perde o sentido. Ele entende que está diante de alguém que não será manipulada emocionalmente. Mas aqui está a parte mais importante. Quando o homem percebe que os testes não te abalam, ele não apenas te respeita, ele se sente desafiado a crescer. A presença de uma mulher emocionalmente madura desperta nele o instinto de ser melhor. É por isso que alguns homens se apaixonam profundamente por mulheres que não cederam facilmente. A psicologia evolutiva aponta que a atração não nasce apenas do físico, mas da percepção de escassez emocional. Ou seja, aquilo que é raro, o que não se entrega por qualquer motivo, ganha valor. E quando você entende isso, percebe que não precisa correr atrás de ninguém. Basta manter-se centrada. Então, quando ele te testa, lembre-se, ele está buscando respostas que nem ele mesmo entende. Ele quer saber se pode confiar em você, não pela obediência, mas pela força interior que você demonstra. E é justamente essa força que vai definir o rumo da relação. Porque no final, o verdadeiro motivo pelo qual ele te testa sem parar não é para te controlar, mas para descobrir se você é a mulher que vai fazê-lo evoluir. Mas existe uma camada ainda mais profunda, uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Há um teste que ele aplica sem saber que é o último. O teste que revela se o relacionamento vai durar ou se ele vai te deixar para sempre. E é isso que você vai entender agora, na parte final deste vídeo. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: "Eu entendo o poder do silêncio." Isso mostra que você já está pronta para a revelação final. Chegamos ao ponto mais profundo e revelador de tudo o que foi dito até agora. Existe um teste que ele aplica sem planejar, sem perceber conscientemente, mas que define o futuro de qualquer relacionamento. Esse é o teste final. Aquele que mostra se ele realmente te enxerga como uma parceira de valor ou apenas como uma opção temporária. Esse teste acontece quando ele te provoca ao limite, quando te decepciona de propósito ou quando cria uma situação que desperta em você o impulso de desistir. Ele quer ver se você vai se perder emocionalmente ou se vai reagir com sabedoria. Não se trata de um jogo de manipulação, mas de um reflexo instintivo. É o momento em que ele mede se o vínculo entre vocês é de força ou de fraqueza. Em The Way of the Superior Man, de David Deida, capítulo 15, páginas 119 a 126, o autor descreve que o homem, em sua natureza mais primitiva, precisa sentir que sua parceira é uma rocha emocional. Ele a testa, não para destruí-la, mas para confirmar se ela é capaz de manter o equilíbrio mesmo quando ele vacila. Se ela desmorona, ele inconscientemente entende que não pode confiar nela nos momentos difíceis. Mas se ela permanece serena, ele sente respeito, admiração e desejo. É por isso que o verdadeiro motivo pelo qual ele te testa sem parar não é sobre poder, é sobre segurança emocional. O homem busca, no fundo, uma mulher que o inspire a ser melhor, que o desafie a crescer e que permaneça firme sem precisar se humilhar. E aqui está a revelação mais poderosa. Quando você entende que o teste dele não é sobre você, mas sobre as inseguranças dele, você se liberta completamente. Você para de reagir com medo e começa a agir com consciência. O poder muda de mãos e o jogo termina. O psicólogo e escritor Mark Manson, em Modelos, A Verdade sobre os Homens e a Atração, capítulo 11, páginas 210 a 218, afirma que a mulher mais irresistível é aquela que vive em congruência com seus valores. Ela não precisa provar nada. Ela simplesmente é.
E essa autenticidade é o que desarma qualquer teste. Pense em quantas vezes você reagiu a um teste dele achando que precisava lutar, discutir ou implorar por clareza. Agora imagine se da próxima vez você apenas sorrisse, respirasse fundo e deixasse que o silêncio falasse por você. É nesse instante que ele percebe. Você não está competindo por amor, está apenas sendo fiel a si mesma. Esse é o tipo de mulher que o homem respeita, teme e no fundo deseja profundamente. Porque ela o obriga a olhar para dentro, a encarar suas próprias fraquezas e a evoluir. E é isso que diferencia uma relação passageira de uma conexão transformadora. Então, da próxima vez que ele te testar, lembre-se disso. Não se trata de vencer o jogo dele. Trata-se de entender que você não precisa jogar. O verdadeiro poder feminino está em não reagir com medo, mas em responder com presença e consciência. Quando você domina isso, nada mais pode te abalar. Se você chegou até aqui, é porque está pronta para viver o amor de forma lúcida, consciente e poderosa. Agora é a sua vez. Nos comentários, escreva: "Eu sou a rocha emocional dele." Essa é a afirmação que sela o seu novo posicionamento. E antes de sair, inscreva-se no canal Polo Feminino 2, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguma amiga que precisa entender por que ele a testa sem parar. Na tela final, você vai encontrar 2 vídeos essenciais. Um sobre os sinais de que ele está te testando agora mesmo e outro sobre como manter o poder feminino sem precisar se afastar do amor. Assista a eles em sequência. Juntos, eles vão te mostrar o mapa completo da mente masculina sob a visão Red Pill dos relacionamentos. E lembre-se, o verdadeiro amor não é aquele que te testa até você quebrar, mas aquele que te prova até você se tornar inabalável.